Ai, ai, One Piece é a melhor obra do Japão. Claro que na minha opinião. Muitas pessoas também gostam de One Piece. Eu acho que alguns de vocês pelo menos já viram um episódio de One Piece na vida. Principalmente depois da Netflix lançar a maioria dos episódios dublados. Mas tem uma saga em particular que todo mundo fala bem. Todo mundo diz ser a melhor saga de One Piece. E essa saga tem um nome. E o nome é Enies Lobby. Então hoje você vai saber se ela é a melhor saga mesmo, qual a minha opinião sobre ela e tudo mais nesse vídeo. Então bora! Bom, para começar eu queria falar da animação de One Piece, que não é uma das melhores, né? Mas ela tá bem melhor do que estava no início da série. E parece que nessa saga a animação melhorou muito, cara. Ver o Luffy virando Gear Second é uma sétima maravilha. Mas eu acho que o ponto que faz todo mundo gostar dessa saga é pelas lutas e pelos novos power-ups do Chapéu de Palha e pelo destaque que cada um tem. Além que pra mim essa é a saga que mais acontece coisa em One Piece. Eles invadem a prisão de Enies Lobby, ganham power-ups, ganham recompensas cada um. O Barba Negra derrota o Ace, o Shanks vai falar com o Barba Branca. Um monte de coisa acontece nessa saga. É a saga com mais acontecimentos de One Piece. Mas eu queria esclarecer uma coisa. Essa não é a minha saga favorita. Um dia eu faço um vídeo da minha saga favorita se vocês curtirem. Mas vamos falar do primeiro ponto. A invasão de Enies Lobby. Essa invasão pra mim é bem chatinha e bem maçante. Tipo, tem quase 14 episódios do Luffy invadindo. E os únicos legais desses episódios são os dele virando Gear Second. É bem maçante esse início. Mas por que é tão maçante? Pra mim, é porque nesse início não dá uma sensação de perigo tão grande quando o Luffy chega em Enies Lobby. Tipo, uma prisão de ter os maiores assassinos. Não os maiores, mas os melhores assassinos da CP9, cara. E os caras me mandam 2 gigantes, um Cérbero de 3 cabeças, que a família Frank consegue acabar sem dificuldades. Isso é que eu acho que essa é a prisão mais perigosa do mundo, mano. Quer dizer, não é, mas é uma das. Poderia, sei lá, colocar uma guilha aí. Pelo menos pra mim, essa é a sensação que deu. Metade desses episódios aí são o Luffy acabando com marinheiros com um soco só, sem dificuldades, correndo. Só isso, mano. Além do outro ponto que eu não gosto de Enies Lobby, são as aberturas. Sério, as aberturas de One Piece são tão boas, mas as de Enies Lobby são tão ruins, sabe? Não ruins, mas são medianas. Não são bons nem ruins, sabe? Principalmente essa da invasão. Essa daí que é a primeira abertura de Enies Lobby. É muito ruim, cara. Não que ela é muito ruim, mas ela é muito sem graça, sabe? Esse início de arco é bem ruim. Mas será que melhora? Com certeza melhora. Então agora vamos falar do segundo ponto, o Gear Second. Pra mim, o Gear Second não é só mais um power-up do Luffy no meio de todos os power-ups do Chapéu de Palha. Não é uma transformação igual o Super Saiyajin, que todos os Saiyajins podem usar. É uma transformação exclusiva do Luffy. E pra mim, é o Gear mais da hora dele. É a primeira transformação do Luffy. E isso significa muito pra série. Significa que ele aprendeu nas batalhas e que ele é esperto. Todo o discursinho do Luffy nessa batalha é muito bom. Porque faz sentido, essa transformação faz sentido dentro da obra. Ela faz sentido porque ela é uma transformação exclusiva da fruta do Luffy. Uma transformação exclusiva do Luffy. Uma transformação que só ele pode usar. Que outras pessoas, mesmo que comessem a mesma fruta que ele, não teriam a mesma criatividade que ele. Além de que essa cena no anime é muito foda. Ele vira lá pro Broyan e começa a ficar meio vermelho, meio roxo. E começa a subir com ele falando que ele quer ficar mais forte. É épico o tom dessa cena. Só puramente épico. Épico e mais épico. Então, já que estamos falando do power-up do Luffy, que tá nós falar dos power-ups dos outros personagens. Vamos começar pelo Zoro. A luta do Zoro versus o Kako foi uma das poucas lutas que foi desenvolvida em Water 7. E pra mim, uma das mais fodas do Zoro. O Zoro agora está enfrentando um inimigo comum. Não é só o Kako, é o sistema.
Junto com o Luffy, ele vai para defender sua companheira e honrar a promessa que fez a Mihawk de que nunca mais irá perder. Enquanto isso, Kako, um dos melhores espadachins do mundo, vai enfrentar outro espadachim bem bolado. Kako, até uns episódios atrás, era um motivo de piada pela sua Akuma no Mi, mas ele mostra que qualquer Akuma no Mi pode ser forte quando se tem um gênio por trás dela. Realmente, essa luta é uma luta estilo One Piece. O que é uma luta estilo One Piece? Basicamente é uma luta que precisa ter equilíbrio. Primeiro, o vilão começa vencendo, mostrando uma habilidade que o herói claramente não consegue lidar. Depois o herói consegue lidar com essa habilidade, mas ele não é páreo. Depois o herói consegue desbloquear outra habilidade para conseguir ganhar do vilão. E depois disso o vilão consegue lidar com essa habilidade. Depois disso o herói consegue fazer com essa habilidade, ele ganha. Basicamente a maioria das lutas de One Piece são assim. E essa luta faz isso de um jeito bem legal. Essa luta acaba terminando mostrando o power-up do Zoro com a Ashura. Isso é bem legal, porque ele ficou com 3 cabeças e é bem irado, né? Depois desse power-up temos a batalha do Sanji versus Jabba. Sanji, o cozinheiro do chapéu de palha, agora se vê numa situação de salvar uma das suas companheiras favoritas, Nico Robin. O power-up do Sanji é um dos mais legais porque ele é inspirado em seu mestre, o estilo Perna Negra. E cá entre nós, o Sanji, até aquele ponto, era um dos únicos personagens que não tinha uma habilidade própria. Ele chutava as pessoas, usava as pernas para lutar, mas não tinha uma habilidade própria. Agora com o Diablo Jump, a história é diferente. É uma técnica irada que aparece num momento muito bom do anime. Uma luta muito boa que faz o Jabura virar lobo frito. É uma luta bem épica e boa e combina muito com o personagem. Ele realmente estava precisando de uma técnica e essa luta faz isso. Eu gosto muito dela. Já que falamos de luta de Sanji, por que não falar de uma das melhores dessa saga também? A luta do Chopper. Que cá entre nós também não teve lutas tão boas até esse ponto. Tipo, ele teve algumas em Skype e só. Também o personagem não teve muito tempo para mostrar do que ele era capaz, mas em Enies Lobby ele ia ter tempo. Para começar, esse vilão que ele luta, que eu até esqueci o nome, esse pra mim é o mais assustador da CP9. Sinceramente, ele é o que menos teve destaque e o que mais assusta. Mas ele é bom, ele é forte, tem uma ótima luta. O importante é ter uma boa luta em shounens, né? Essa luta apresenta o power-up novo pro Chopper. Comer 3 Rumble Balls. O que será que ia acontecer? Ele só simplesmente iria virar um monstro. Essa ideia é simplesmente genial, deixar o Chopper forte, mas ele não saber controlar os poderes. Talvez o Monster Point seja até mais poderoso que o Gear Second, mas como o Chopper não sabe controlar, a transformação fica meio perigosa. Isso era o que fazia ela ter graça, e por isso no time skip estragaram a transformação, fazendo o Chopper poder controlar. Mas ok, vamos falar de outra coisa boa. A minha luta favorita de todo o anime, Franky versus Chapapa, quer dizer, Fukuro. O Fukuro, na minha opinião, é o melhor vilão de One Piece, sensacional. Mas sincero, ele é o melhor gente da CP9, na minha opinião. E tem a luta mais legal, Franky versus Fukuro. Por que essa luta é tão legal? Porque ela é uma luta de macho, mano. Luta de macho. Brincadeira, mas ela é muito boa porque apresenta mais do Franky, que já foi apresentado em Water 7. Agora tendo mais destaques, mostrando suas habilidades, que são bem iradas. Além do Fukuro ser bem legal, essa luta também é bem animada e bem humorada, com aquelas partes do Franky tendo que tomar refrigerante, mas dando várias bebidas diferentes, fazendo o Franky ter várias personalidades. É bem engraçado o jeito que o Oda faz isso. É uma luta muito boa. Agora vamos falar de outra. Nami versus Califa ou Califa. É uma luta que a galera não gosta muito. A galera não gosta muito das lutas da Nami, mas eu gosto, cara. É muito genial. A fruta da Califa não é legal. Quer dizer, ela é legal porque o Oda deixa ela legal, mas o conceito dela não é muito legal. Mas a luta em si é bem humorada e bem legal, com vários ataques da Nami e vários ataques da Califa. Cá entre nós, até aquele ponto não teve nenhuma luta verdadeiramente boa da Nami. Teve a luta com a mulher do espinho, mas ela não foi tão boa assim.
Essa luta aqui é para mostrar mais das habilidades da Nami, como ela pode se virar sozinha e criar habilidades sozinha, como o próprio power-up dela, de criar miragens. Agora vamos falar aquela que detém o posto de melhor luta de One Piece, Luffy versus Lucci. Para começar, o Lucci, que é um cara que gosta de seguir as regras e impor ordem, e Luffy, que gosta de ser livre e que todos sejam livres. Dois ideais diferentes lutando por um objetivo, um que é cumprir as ordens de seus superiores, enquanto o outro que é salvar sua companheira da morte. Essa luta é épica e todos os fãs gostam dela porque ela é simplesmente soco e porrada, não tem interferência de ninguém, não tem flashback, não tem muitas conversas, é só literalmente luta. Uma luta de ideais, uma luta com uma bela coreografia. Vemos que no início da batalha nem Luffy nem Lucci estão usando o máximo de suas forças, mas no final cada um dos dois vai ficando cada vez mais cansado. Com o Buster Call se aproximando, com o Luffy parecendo cada vez mais ser derrotado. Com ele literalmente sendo derrotado, tentando vencer usando todas as suas forças com Gear 30, mas nem conseguindo, parecendo tudo acabado, até que... Simplesmente épico, meus amigos, épico. E por isso que tantos fãs gostam dessa luta. E por isso que eu gosto dessa luta. E por isso que esse vídeo acabou. Tchau e falou.